atividade, a histopatologia da cárie dentária, entraremos agora no segundo tecido duro mineralizado, a dentina. Vamos lá? Na luta contra o coronavírus, fique em casa e assista a sua videoaula. Eu sou Gisele Rodrigues Santana Neves, estamos aqui com o nosso curso de cariologia. Hoje iremos falar sobre a histopatologia da cárie dentária e a histopatologia da cárie dentária voltada para dois tecidos duros mineralizados, a dentina e o cemento. Qual é o nosso objetivo com esse curso? Desenvolver o conhecimento teórico e prático que possibilite o domínio científico suficiente para reconhecer e atuar na etiopatogênese, praticando a prevenção primária, no diagnóstico e tratamento de pacientes afetados pela doença cárie. Os temas abordados, nós vimos na última aula a histopatologia da cárie dentária no esmalte. Hoje nós veremos a histopatologia da cárie dentária tanto na dentina quanto no cemento. Para isso, para a gente falar da histopatologia, a gente avalia a progressão dessas lesões, como essas lesões elas progridem, e hoje nosso foco vai ser a progressão na dentina, com suas reações pulpares, e a progressão no cemento. A cárie dentina, ela começa quando? Ela começa quando há disseminação do processo que veio ao longo do esmalte dentário e chegou na junção amelodentinária. A partir do momento em que aquele processo carioso ele chega na junção amelodentinária, os túbulos dentinários, eles são rapidamente envolvidos no processo. Por quê? Porque eles agem como se fossem verdadeiros caminhos para que os micro-organismos eles adentrem na intimidade do tecido dentinário. Então, na cárie dentina, ao contrário da cárie em esmalte, eu tenho um triângulo com a base voltada para o oclusal e o ápice voltado para a polpa. Então, é bem diferente do nosso desenvolvimento no esmalte, onde a gente tem o ápice voltado para a superfície e a base voltada para a junção amelodentinária. Já na cárie dentina, o nosso triângulo ele inverte de posição. A base se volta para o esmalte e o ápice se volta para a polpa dentária. A gente, para falar na progressão da lesão cariosa em dentina, também nós precisamos começar falando da estrutura dentária e começar falando um pouquinho sobre a dentina propriamente dita. A dentina, ela é um tecido conjuntivo, mineralizado e altamente especializado. A dentina ela é produzida por células que vêm da polpa dentária. Essas células são denominadas os odontoblastos. A nossa polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo que fornece os odontoblastos que, por sua vez, vão produzir um tecido conjuntivo mineralizado, que é a dentina. Polpa e dentina são embriologicamente, estruturalmente, funcionalmente o mesmo tecido. Então é por isso que a gente sempre fala complexo dentino-polpa ou dentino-pulpar. Porque tanto a polpa quanto a dentina, elas vêm da mesma origem embriológica, elas têm a mesma estrutura e funcionam da mesma forma. Esse é um tecido dental duro, com extensões citoplasmáticas de células pulpares. A essas extensões citoplasmáticas, a gente diz que é o prolongamento dos odontoblastos. Os odontoblastos, eles são células pulpares, que são responsáveis pela formação da dentina. Ao pensar em dentina como uma estrutura dentária relacionada com os outros tecidos, nós podemos dizer que ela é menos mineralizada que o esmalte, mais mineralizada que o cemento e que o osso alveolar. Além disso, ela possui um maior teor de proteínas e, portanto, fenômenos de proteólise e de quelação estão muito presentes nesse tecido. Isso faz com que
a progressão da lesão cariose dentina seja mais rápida e aconteça em profundidade, o que faz com que o triângulo de progressão tenha o ápice voltado para a polpa. Comparativamente com o esmalte, se a gente for ver por volume, a quantidade de mineral na dentina é de 50%, de água 20% e 30% de parte orgânica. O esmalte é de 1 a 2% de parte orgânica e 95% de mineral. Quanto à composição da dentina, a parte inorgânica é formada por cristais em forma de agulha e que são menores do que o do esmalte. Esse é um cristal do esmalte que ele tem 160 nanômetros de altura e 40 de largura. Já o de dentina, ele tem 60 nanômetros de altura e 3 nanômetros de largura. Então, são cristais agulhados, né, e bem menores do que o esmalte. Os sais formadores desses cristais são a hidroxiapatita, carbonatos, fosfato de cálcio, sulfato, flúor, cobre, zinco e ferro. Já a parte orgânica é composta por colágeno do tipo 1, que forma 17% do tecido, e 93% é de matéria orgânica, além de outros componentes orgânicos que participam dessa estrutura. Como a gente pode ver, a estrutura, né, por microscopia eletrônica de varredura, a estrutura da dentina é uma estrutura que você tem tanto mineral, mas você também tem uma parte orgânica com uma rede de colágeno muito profusa, né, com uma rede de colágeno bem profusa da estrutura. A dentina ela pode ser subdividida em tipos. Então, a gente tem a dentina fisiológica primária. Essa dentina é uma dentina que é depositada rapidamente durante o desenvolvimento do dente, até a formação do forame apical. Então, isso é embrionário. Do ponto de vista embrionário, tem a formação da dentina fisiológica primária. A dentina fisiológica secundária, ela é depositada nas paredes pulpares num ritmo muito mais lento do que a primária, depois que a anatomia do dente ela está estabelecida. Isso também em nível embrionário. A dentina terciária ou reparadora, ela é uma dentina com uma estrutura bem irregular, formada em zonas subjacentes a áreas de irritação externa, ou seja, ela é formada já num período pós-eruptivo. E esse tipo de agressão que gera dentina terciária ou reparadora, ela pode ser uma atrição, pode ser cárie dentária. E esses estímulos externos, eles causam uma atuação direta nas células, que faz com que essas células reajam produzindo esse tecido. Também nós temos a dentina esclerosada. A dentina esclerosada, ela se caracteriza pela presença no interior dos túbulos dentinários, de forma que oblitera esse túbulo dentinário com material calcificado. Esse processo é muito acelerado frente a determinados estímulos. E a gente tem a dentina opaca. A dentina opaca, ela é representada pelos túbulos dentinários ocos, sem prolongamentos de odontoblasto, devido a lesões na célula odontoblástica. Então, recapitulando, temos 5 tipos de dentina: a dentina fisiológica primária e a fisiológica secundárias, produzidas do ponto de vista embrionário, a dentina terciária ou reparadora, que ela vem diante de um estímulo externo, que pode ser cárie dentária. A gente tem a dentina esclerosada, que ela oblitera o interior do túbulo dentinário frente a determinados estímulos, e a dentina opaca é aquela presente nos túbulos dentinários ocos, devido a uma perda dos prolongamentos por uma lesão odontoblástica. Essas duas, muito importantes no processo carioso. A esclerose dentinária, decorrente da deposição acelerada e contínua da matriz dentinária, é constituída de fibras colágenas. Essas fibras elas estão organizadas em redes
mas são redes irregularmente distribuídas ao redor dos túbulos dentinários. E é nessa rede de colágeno que há uma precipitação de sais minerais numa tentativa de bloquear a evolução da cárie dentária. Então, quando você tem a formação da dentina, da esclerose dentinária, primeiro você tem um aporte de colágeno que forma uma rede, e essa rede vai servir de matriz de deposição de sais minerais, e aí são esses sais minerais que vão se precipitar e formam o tecido duro mineralizado, bloqueando aquele túbulo dentinário para impedir a evolução do processo carioso. Então, como vocês podem ver, isso aqui é um túbulo dentinário e esse tecido obliterando esse túbulo dentinário é uma dentina esclerosada. Então, nesse caso, frente a um tratamento que foi proposto, né, eu sei porque é um trabalho de pesquisa meu, um tratamento que foi proposto, esse tratamento fez com que a dentina fosse sensibilizada a produzir uma dentina esclerótica que obliterasse o túbulo dentinário. Assim como a lesão em esmalte ela foi dividida em zonas do ponto de vista microscópico, a lesão de cárie em dentina também ela é dividida em zonas, certo? E começando da polpa para a superfície, a gente tem a dentina reparadora, zona de degeneração gordurosa, zona de esclerose dentinária ou translúcida, zona de desmineralização inicial ou profunda, zona de desmineralização avançada ou superficial, também conhecida como zona marrom, zona de destruição e desorganização total, conhecida como zona de cavitação. Vamos começando lá da polpa para a superfície, começando pela zona 1, que é a zona de degeneração gordurosa. Essa zona ela corresponde a mudanças mais precoces da infecção de cárie. As enzimas bacterianas, elas chegam muito antes do que as bactérias. Então é por isso que a polpa ela já reage, né? E nessa reação frente às enzimas bacterianas, há uma ruptura da membrana celular do componente orgânico da dentina que libera lipídios, e é por isso que se forma essa zona de degeneração gordurosa. A seguir, a gente tem a zona de esclerose dentinária ou translúcida. O que nós vamos observar? Uma faixa de dentina hipermineralizada. Os túbulos dentinários, eles estão escleróticos devido a uma redeposição de sais calcificantes retirados da zona desmineralizada, que é a que está acima. Então, na zona desmineralizada, elas ofertam aporte de minerais. Esses minerais se precipitam na rede de colágeno e formam tecidos calcificantes no interior do túbulo dentinário. A zona 3 é a zona de desmineralização. Ela é composta por uma dentina mais amolecida do que a normal por causa da atuação das enzimas bacterianas. É uma zona de desorganização do tecido, de perda do mineral, de exposição do conteúdo orgânico do tecido. A zona de descoloração marrom, ela é composta por zonas de invasão bacteriana e de desmineralização avançada ou superficial. O que acontece na zona marrom? Há uma redução no teor de mineral e você tem a presença dos túbulos dentinários distendidos, porque há uma desorganização do colágeno também, e eles estão repletos de bactéria no seu interior. Nessa zona, o tecido ele é mole o suficiente para ser removido com um instrumento manual. Aqui a gente já pode fazer uma correlação que eu já me encontro nesse lugar em uma zona de infecção presente.
É essa imagem que a gente vê em microscopia eletrônica. Os túbulos dentinários, eles estão todos invadidos por micro-organismos. Há uma desmineralização avançada, né, com o alargamento desses túbulos e uma maior penetração das bactérias e seus subprodutos. Isso faz com que o tecido ele esteja amolecido ao ponto de ser facilmente removido com um instrumento manual. Essa zona na zona marrom, que é uma zona de desmineralização inicial e superficial, ela envolve a parede dos túbulos, permitindo que eles se distendam, e aí eles fiquem cada vez mais repletos de micro-organismo. E aí o que acontece? Muda o microambiente local. Você passa a ter um microambiente com menos oxigênio, com menos aporte de carboidrato, e, portanto, as bactérias que estão lá presentes são bactérias que têm que ter uma fenotipagem diferenciada, comparativamente com as bactérias que estão lá na lesão de esmalte. Então, são bactérias que capazes de sobreviver em microaerofilia, são capazes de sobreviver através da proteólise, consumindo proteínas ao invés de carboidratos. E o que acontece? Cada túbulo vai ter um microambiente que vai favorecer o crescimento de um tipo bacteriano, né? De uma instalação bacteriana. Por isso pode ser que em alguns túbulos dentinários eu encontre cocos, em outros só bacilos. Né? Então, quando você tem essa desorganização, né, e essa exposição de túbulos alargados, cada um ele passa a ter um microambiente muito particular e, portanto, ele é povoado por bactérias com características peculiares. Conforme esses micro-organismos eles vão progredindo ali adentro do túbulo, cada vez eles se distanciam mais de carboidrato, né? E aí, cada vez eles vão ter que ser micro-organismos com uma fenotipagem para consumo de proteína. Porque se eles não forem, o crescimento bacteriano ele é interrompido. Os organismos proteolíticos, eles podem aparecer a predominar na cárie profunda e dentina, enquanto as formas acidófilas são mais proeminentes na cárie precoce ali no esmalte. Isso é uma máxima. Conforme cada vez mais a lesão progride para o interior da dentina, mais seleção do micro-organismo que vai dar sustentação ao processo vai acontecer. E cada vez mais você vai precisar ali no processo de bactérias proteolíticas. E a zona 5 é a zona de cavitação, que é a zona superficial. Você tem uma desorganização total do tecido, nenhuma mineralização permanece, você não tem conteúdo mineral, o componente orgânico ele está dissolvido também pelas bactérias. Os túbulos eles têm acúmulos focais de bactérias, é como se eles tivessem grupinhos de bactérias, né? Então eles têm focos de bactérias e essas bactérias formam focos de liquefação. E esses focos, eles vão se fusionando, né? Então, você tem foco aqui, outro foco aqui, e eles vão se fusionando, e é essa fusão que vai fendendo ali o tecido, né? E, clinicamente, aparece como uma dentina marrom escura, né? E que é facilmente removida com colher de dentina. Então, entre a zona de cavitação e a zona de descoloração marrom, a gente pode dizer que a gente tem a dentina infectada. A partir do momento em que eu entro na zona de desmineralização, eu já passo a ter o início da nossa dentina afetada. Então, como a gente pode perceber, a destruição da dentina pela descalcificação e pela proteólise vai ocorrendo em várias áreas focais. E isso vai conduzindo, essas fendas vão conduzindo a uma necrose do tecido. E é por isso que esse tecido ele é facilmente retirado, ele tem aquela consistência coriácea, né?
E essas fendas que vão sendo produzidas por esses acúmulos focais de bactérias, elas se estendem, essas fendas, em ângulo reto, com os túbulos dentinários. E isso explica porque é tão fácil você clivar aquele material e ele sai tão facilmente com instrumentos manuais. Vamos para uma perguntinha? Vamos para um quiz? Vamos lá. A abordagem da doença cárie tem sido discutida na literatura. A preocupação quanto à manutenção da vitalidade pulpar e a preservação da estrutura dental desencadearam questionamentos sobre a quantidade e a necessidade de remoção de tecido cariado. A progressão das lesões de cárie na dentina causa alterações estruturais características, cujo conhecimento é importante para a tomada de decisões clínicas. Essas alterações, elas podem ser classificadas agora da superfície para a profundidade, em zonas. Assinale a alternativa correta que apresenta estas zonas indentinas da superfície para a profundidade. A. Destruição desmineralizada superficial, invasão bacteriana, desmineralização profunda, degeneração gordurosa e esclerose dentinária. B. Desmineralização superficial, destruição, desmineralização profunda, invasão bacteriana e esclerose. C. Degeneração gordurosa, esclerose dentinária, desmineralização profunda, desmineralização superficial, invasão bacteriana e destruição. D. Destruição, desmineralização superficial e invasão bacteriana, desmineralização profunda, esclerose dentinária e degeneração gordurosa. Pare um pouquinho o vídeo, pense, dê uma recapitulada no que a gente falou anteriormente e responda ao nosso quiz. E aí, pessoal, o que vocês responderam? Letra A, gente. Primeiro você tem da superfície uma destruição, uma desmineralização superficial, uma invasão bacteriana, uma desmineralização profunda, a degeneração gordurosa e a esclerose dentinária. Essa é a sequência da superfície até a polpa. E aí, a gente agora pode definir as tão conhecidas já desde a época do Fusayama, lá nos anos 80, anos 70, anos 80, o que é dentina infectada e o que é dentina afetada. Dentina infectada é aquela dentina que sofre clivagem fácil. É aquela dentina onde eu tive os focos de bactéria que causaram as fendas, né, em ângulo reto, com os túbulos, que faz com que o tecido se necrose mais fácil e seja removido mais fácil. Então, ela é uma zona amolecida, totalmente desorganizada, com aumento da contaminação bacteriana e ela não possui a capacidade de ser reparada, remineralizada. Ela encontra-se irreversivelmente desnaturada. Isso é a dentina infectada. E a afetada? A afetada é uma dentina que ela está contaminada por uma pequena porcentagem de bactérias e toxinas. Ela pode ter um certo grau de amolecimento, certo? Mas ela tem um grande potencial de remineralização. E essa é que a gente tem que preservar nas abordagens minimamente invasivas. Então, um quadro comparativo de parâmetros clínicos com relação à dentina infectada e dentina contaminada ou afetada são coloração. A dentina infectada, ela tem uma coloração amarelo claro, indo para o marrom. Já a contaminada, ela pode ir de um castanho mais escuro do que a infectada, chegando até um amarelo bem clarinho. Por isso, alguns critérios clínicos, eles são muito ainda inconsistentes do ponto de vista científico. Com relação à dureza, esse já é um parâmetro clínico bem fácil de você reconhecer. A dentina infectada ela é facilmente removida com cureta por causa daquela clivagem que acontece pela penetração em ângulo reto ali, né, dos focos. E
enquanto a dentina contaminada é mais resistente à curetagem ou à utilização de brocas em baixa velocidade. O número de micro-organismos na infectada é de aproximadamente 10 elevado a oitava bactéria por grama, enquanto na contaminada você tem bactéria, mas uma concentração menor, 10 elevado a 5. Tipo de micro-organismo na dentina infectada, predominantemente proteolítico. Por quê? Porque são esses micro-organismos que conseguem fazer os focos de liquefação e fazer com que haja a necrose do tecido, porque tem uma necrose da matéria orgânica e facilita a clivagem. Já na dentina contaminada, você tem alguns micro-organismos acidogênicos que ali permaneceram. A remineralização na infectada não acontece, enquanto que na contaminada acontece. Então, aqui a gente pegando uma representação da lesão de cárie em dentina, né? Então, você tem aqui uma lesão de cárie em dentina, olha os triângulos, né? No esmalte com ápice voltado para a superfície, base para a junção amelodentinária, o triângulo ao contrário na dentina, com o ápice voltado para a polpa e a base voltada para a junção amelodentinária. Aqui no momento, né? E dentro da dentina, o que acontece? Você tem histologicamente a zona necrótica de dentina infectada, onde você tem um grande acúmulo de micro-organismos no interior do túbulo dentinário, destruindo a matéria orgânica. Isso faz com que essa dentina seja altamente amolecida. Aí você tem uma zona contaminada, que é uma zona em que eu tenho menor quantidade de micro-organismos. Você tem uma dentina amolecida? Sim, mas muito menos do que a zona necrótica. Uma zona de desmineralização profunda, e é nessa zona de desmineralização profunda que ela tem aquele aspecto coriáceo, né? Que ela parece um couro enrugado. Aí você tem a zona translúcida, que é uma dentina mais firme, e a zona de dentina saudável, que é uma dentina mais dura, e a zona de dentina terciária. Então, esse é o processo e a histopatologia da cárie em dentina. E a cárie em cemento, né? O cemento é um outro tecido duro mineralizado, ele é bem menos mineralizado do que a dentina e muito menos desmineralizado em relação ao muito menos mineralizado em relação ao esmalte. As lesões de cárie em cemento, elas são progressivas, né? E elas podem ser encontradas em qualquer lugar da raiz, onde houver perda de inserção de tecido conjuntivo. Então, quando você tem uma doença periodontal e você tem uma perda da inserção do tecido conjuntivo, você tem a exposição daquela raiz, o que vai acontecer? Esse meio, o cemento, ele pode estar exposto a desafios cariogênicos. E toda vez que ele estiver exposto a desafio cariogênico, enquanto um tecido duro mineralizado, ele pode sofrer desmineralização e aí você tem o avanço de um processo carioso. Tá? Só que, assim como na cárie em esmalte e na cárie em dentina, há necessidade de você ter presença de bactérias, há necessidade de você ter um biofilme cariogênico que conduza à desmineralização e, consequentemente, à progressão da lesão. No caso da raiz, as bactérias que são mais envolvidas na desmineralização do cemento são os actinomyces, muito mais do que os streptococos. Vamos a um outro quiz. Tic-tac, tic-tac. Olha o tempo passando e vamos ler nossa questão. Considerando a doença cárie, analise as seguintes afirmativas. A doença cárie é influenciada por múltiplos fatores determinantes e modificadores. Apesar disso, o processo metabólico bacteriano independe desses fatores. 2. A atividade metabólica das bactérias que colonizam o dente causa flutuações do pH da placa, o que irá resultar numa constante perda e ganho de mineral do tecido dentário subjacente. 3. A lesão cariosa é a manifestação clínica de uma infecção bacteriana. 4. Embora a mucosa oral deva ser observada durante o exame clínico, alterações nela em nada contribuem para a determinação da atividade cariogênica do paciente.
Assinale a alternativa correta. Somente a afirmativa 4 é verdadeira? Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras? Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras? Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras? E as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. Pausem o vídeo e vamos responder ao nosso quiz. E aí, responderam? Vamos ver qual é a resposta correta? Vamos ver se vocês acertaram. Somente as alternativas 3 e 4 são verdadeiras. Por que que a 1 não é verdadeira? Porque o processo metabólico bacteriano, ele depende de um fator determinante para a cárie, que é a dieta. E a 2, a atividade metabólica das bactérias que colonizam o dente causam flutuações do pH da placa, que irão resultar numa constante perda e ganho do mineral do tecido dentário subjacente. Só perda, né, pessoal? Ganho não. Vamos a outro quiz? Vocês vão ter que preencher aqui as lacunas com as palavras que estão aqui nas opções de resposta. Assinale a alternativa abaixo, cujas palavras preencham adequadamente as lacunas abaixo. Tananã apresenta-se amolecida, totalmente desorganizada, com aumento de contaminação bacteriana. Tananã está contaminada por uma pequena porcentagem de bactérias e toxinas. Tananã tem grande potencial de remineralização. Tananã não possui capacidade de ser reparada, remineralizada, encontra-se irreversivelmente desnaturada. Essa é fácil, pessoal. Pausa o vídeo e responde aí, rapidinho. É a alternativa D. A dentina contaminada apresenta-se amolecida, totalmente desorganizada, com aumento de contaminação bacteriana. A dentina afetada, ela está contaminada por uma pequena porcentagem de bactérias e toxinas. A dentina afetada tem grande potencial de remineralização e a dentina contaminada não possui capacidade de ser reparada, remineralizada. Aqui eles estão usando a palavra contaminada para dizer a dentina infectada, ok, pessoal? Bom, continuando nas nossas lesões cariosas radiculares, como que acontece essa progressão? Os micro-organismos, eles invadem o cemento. Por onde? Pelas fibras de Sharpey, ou entre os feixes das fibras. E aí, os subprodutos daqueles micro-organismos se difundem lateralmente, uma vez que o esmalte ele é formado em camadas concêntricas. Após a descalcificação do cemento, a destruição da matriz ocorre semelhante à da dentina, com amolecimento e destruição final do tecido, e aí você tem a invasão dos micro-organismos nos túbulos dentinários, da dentina radicular, levando ao comprometimento pulpar. A taxa de progressão ela é mais lenta devido ao menor número de túbulos dentinários comparativamente com a dentina da coroa. Entretanto, a camada de cemento é uma camada bem pouco espessa, fazendo com que chegue logo na dentina radicular, o processo carioso. Um outro senão para fazer com que a lesão cariosa em cemento no início ela comece meio rápido é o fato do pH crítico para o cemento ser de 6 a 6,5. Enquanto do esmalte fica em 5,2 a 5,7. O que significa que uma menor quantidade de ácido vai conseguir promover desmineralização no tecido radicular. Enquanto que para o esmalte eu preciso de uma maior quantidade de ácido. A desmineralização mais a destruição da matriz orgânica da dentina fazem com que a cárie radicular progrida de uma forma ampla, tá? As fases orgânica e inorgânica, elas são rompidas simultaneamente no progresso da lesão de cárie radicular, e a destruição ela ocorre em duas fases. Uma em que você tem a dissolução da porção mineral da dentina por ácidos, e seguida de invasão bacteriana e rompimento com o colapso do colágeno. Até chegar na dentina, ela se comporta de uma forma. Aí chegou na dentina, ela vai se comportar igual na dentina coronária.
o verdadeiro papel dos micro-organismos ligados à cárie radicular ainda não foi muito bem estabelecido na ciência, pois os mutans e o Actinomyces viscosus e o Actinomyces naeslundia apresentam baixa atividade colagenolítica. E a gente sabe que ali, pela pouca espessura do cemento, logo essa cárie já é uma cárie endentina. Entretanto, o ácido e proteinases provenientes desses micro-organismos podem estar indiretamente ligados na degradação da matriz colágena através da ativação de proteinases do hospedeiro ou da própria dentina. Isso são algumas hipóteses postuladas por alguns pesquisadores. Então, para fechar o nosso ciclo de histopatologia, é com a histopatologia em mente e cravada no nosso conhecimento que a gente pode falar sobre a atividade de doença cárie. Então, para eu classificar em lesões ativas e inativas, eu vou levar em consideração todo esse conhecimento que a gente acumulou nessas duas últimas aulas, né? Então, na dentina, por exemplo, cor, lesões ativas vão ter uma pigmentação clara, lesões inativas, uma pigmentação mais escura. Características superficiais, lesões ativas elas apresentam restos necróticos, lesões inativas elas são mais brilhantes, o tecido duro mineralizado é mais brilhante. Consistência à sondagem, uma sondagem leve, obviamente. Uma lesão ativa ela tem uma consistência macia, friável, a inativa, dura e até mesmo ebúrnea, muito resistente. Dor. Nas lesões ativas, há uma sensibilidade a frio, a doces e ácidos, já nas inativas não. A taxa de progressão nativa é rápida, nas inativas é lenta. E o tipo de dentina subjacente é uma dentina sensível e descalcificada. Já na lesão inativa, é uma dentina assintomática, esclerótica e bem pigmentada. Já a atividade da doença cárie em esmalte, eu tenho cor, lesões ativas é um branco opaco, enquanto nas lesões inativas é branco sem opacidade. Na característica superficial, eu tenho nas lesões ativas uma superfície mais rugosa, opaca, com microporos. Na inativa, uma superfície brilhante. A consistência superficial, uma leve sondagem. Nas lesões ativas, você tem uma dureza, mas você tem uma alta friabilidade daquela camada superficial. Já na inativa, é dura. E nas lesões ativas com relação ao biofilme, ele está sempre presente, e nas inativas com relação ao biofilme está ausente. Essas são as referências que a gente adotou para o nosso encontro, para falar de histopatologia da cárie dentária, e eu agradeço a presença de vocês, e agora vamos partir para uma outra etapa do nosso curso, que é o diagnóstico da cárie dentária. Tchau, pessoal! Até a nossa próxima aula. Vamos falar de métodos diagnósticos, né? Então, ele está perguntando para o vendedor de hot dog se ele já foi testado, se algum método de detecção para o coronavírus foi testado nele para ele poder vender o hot dog. Eu sou Gisele Rodrigues Santana Neves e agradeço a presença de vocês.